transformação de O, né, tal que OG, O transposto, que é igual a O menos 1, porque né, a transformação ortogonal é assim. É G diagonal. Para toda matriz simétrica está garantido que existe, né, uma transformação ortogonal que leva essa matriz na forma diagonal dela. Né? O análogo disso aqui é, se você tiver uma matriz hermitiana para os complexos, né, o análogo para os complexos, se você tiver uma matriz hermitiana, existe uma transformação unitária que leva a sua matriz para a forma diagonal também. Né? Essa equação que está aqui, né, ela diz o seguinte, que o determinante de O vezes o determinante de O transposto tem que ser 1. Tá certo? Uma transformação ortogonal. Determinante de O transposto é a mesma coisa que o determinante de O, então isso diz que o determinante de O ao quadrado tem que ser igual a 1. Tá certo? Portanto, o módulo desse determinante, dessa transformação, é 1. Né? Isso significa que o determinante ou é mais 1 ou menos 1. Né? Se for uma transformação contínua com a identidade, como o determinante da identidade é 1, o determinante da transformação ortogonal, que se liga à identidade por um caminho contínuo dentro do espaço das transformações ortogonais, esse determinante vai ter que ser mais 1 e não menos 1. Não pode ser menos 1. Então tem aqui esses fatos de álgebra linear que nós vamos extrapolar para matrizes simétricas de dimensão infinita. Certo? Em particular, nós vamos supor que a gente pode diagonalizar essa matriz G, né, com uma transformação ortogonal de determinante mais 1. Né? Então, isso significa que o nosso G de xy, né, ele pode ser levado a uma forma que é G de x delta de x menos y, através de uma transformação ortogonal. Né? Transformação ortogonal, nesse caso, vai ser uma transformação assim, integral em dx dy O de x z g z w O de wy e aqui é dz dw, isso dando um g diagonal ao transposto, né, de wy, então tem que ser de y w. Então vai ser um g diagonal de xy. Tá certo? Que é esse cara aqui que eu acabei de escrever aqui em cima, delta x menos y. Então, se existe essa transformação, né, então também vai existir um jacobiano dessa transformação. Tá certo? Quer dizer, quando eu tiver, da mesma forma que quando eu faço uma rotação, né, lá em 3 dimensões, por exemplo, eu tenho d3x, né, eu faço uma transformação que é isso aqui, x' i é igual a rij xj somatório em j, onde esse r é uma transformação ortogonal. Uma rotação, mais especificamente falando. Se eu fizer isso, o d3x' vai ser igual ao determinante desse r vezes o d3x. E o determinante desse r é mais ou menos 1, de acordo com o tipo de rotação que eu faço. Se eu faço uma rotação própria, ou seja, o determinante de r é 1, isso vira d3x' igual a d3x. Portanto, a minha medida é invariante. O máximo que vai acontecer com ela, se eu estiver fazendo a transformação imprópria, eu ganho um sinal de menos ali. Tá certo? Coisas similares se aplicam ali para a nossa transformação, que a gente está colocando, né? De modo que o que vai acontecer aqui é você fazer o seguinte: aqui, nesse ponto que está aqui, você vai inserir, né, integral em dx
dy, de A de x, g de xy, A de y, a gente vai inserir um O transposto. Né? Vamos fazer assim. Deixa eu colocar um espaço aqui, se vocês estiverem anotando, coloque o mesmo espaço, que depois eu vou introduzir os elementos de integração necessários. Né? Então vamos escrever assim, A de x, ou melhor, A de z, O transposto de z, w, O de w, x', isso daqui é uma delta, isso é uma delta de x menos e, então aqui pode entrar um g de x, y, vezes, agora vem um O de y, t, O transposto de t, u, a de u. Né? Isso aqui é uma delta de y menos u vezes a de u. Então está certo. Integrado em dx dy, portanto aqui eu tenho que integrar em dz, dw, dt, du. Né? Agora esse cara que está aqui, desculpa, que é O transposto e O. Né? Esse cara que está aqui, isso, vezes isso, me dá o tal do g diagonal. Né? Temos aqui integral dx, dy, dz, dw, dt, du, né? De A de z, O transposto de z, w, vezes o g diagonal de que, vamos ver lá a definição que a gente teve, integral em dz, dw, nesse caso é uma integral, é justamente a integral em dx, dy, de O de wx, g de xy, O transposto de yt. Então vai ser o g de w, delta de w menos t. G diagonal de w, delta de w menos t. Né? E aqui sumiram as integrais em dx e dy. Certo? E o que sobrou no final foi O de t, u, a de u. Tá certo? Bom, o O transposto de ZW, né, é o O de WZ. Né? Então, eu posso definir agora uma barra, né, de, sei lá, de W, por exemplo, que seja integral, né, em dz de O de WZ a de Z. Tá certo? Então, com isso, né, olha só com o que eu fiz. Essa expressão originalmente colocada aqui, ela vai terminar como integral em W, em dt, vamos dizer assim, né, de A barra de W, G diagonal de WT, A barra de T.
que tem o A barra de T aqui, ó, O de T1, A de 1, integrado em D1. Né? Agora, o G diagonal de WT é uma certa função, né, de W, delta de W menos T. Portanto, uma dessas integrais vai embora e fica o integral, por exemplo, em dW do G de W, a barra de W ao quadrado. Voltei para o caso que eu estava considerando da minha função gaussiana. Tá certo? Ok? Se eu estou trabalhando com uma transformação ortogonal, né, o determinante dessa transformação ortogonal, mesmo sendo uma transformação infinito-dimensional, eu vou supor que seja 1. De modo que eu vou impor que a medida funcional não se altere perante essa transformação ortogonal. Se eu discretizasse esse negócio, eu tinha condições de fazer uma demonstração mais direta, talvez, desse último fato. Né? Mas aqui eu estou apelando para uma generalização. Você tem transformações ortogonais em 3 dimensões, ou 4, ou 5, não importa, né? E elas são todas de determinante 1, eu vou impor que em infinitas dimensões eu tenho um jeito de definir o jacobiano das minhas transformações ortogonais de modo que eles sejam 1 também. Então, se isso é verdade, né, aí a minha integral, que eu estava considerando ali anteriormente, integral dA da exponencial de menos a integral de dx dy do a de x, g de xy, a de y, é igual a integral de dA barra da exponencial de menos a integral em dx, por exemplo, né, de g, que vamos escrever g diagonal, né, g diagonal de x, a barra de x ao quadrado. Né? E quando dava isso que eu acabei de apagar, né, isso dava produtório para todo x, né, de raiz de π sobre g diagonal de x. Bom, o produtório da raiz de π continua dando infinito, né, do mesmo jeito. Né? Vamos esquecer dele por um segundo. Mas o que é esse produtório em x de g diagonal de x? Né? G diagonal de x são os autovalores da minha matriz simétrica. Então, se eu fizer o produtório de todos os autovalores da minha matriz simétrica, o que eu tenho é o determinante dessa matriz. Tá certo? Então, eu chego numa situação aqui que eu tenho produtório em x de raiz de π, continua sendo um cara mal definido, a menos que eu insira algum tipo de fator de convergência, né, ou de fator de definição na minha medida, que usualmente eu faço. Né? E aqui embaixo vai aparecer a raiz quadrada do determinante do cara que estava lá, o g de xy. Tá certo? Essa é uma fórmula fundamental. Não tanto o produtório em x do raiz de π, a gente comenta melhor o que a gente faz com ele nas próximas vezes, né? Mas o fato de eu obter 1 sobre a raiz do determinante do operador ou da matriz que está aparecendo aqui. Tá certo? Toda integral funcional, você vê que isso é uma generalização de uma integral funcional gaussiana. Uma integral funcional gaussiana, pura e simplesmente, ela é integral de a de x ao quadrado. Vamos dizer assim, aqui eu permiti que eu tivesse a de x, g de xy, a de y. E com isso eu termino no determinante dessa matriz g de xy. Tá certo? A gente vai procurar exprimir a solução, né, do propagador para o oscilador harmônico em termos de determinantes funcionais.
E nós vamos calcular essa solução, ou esse determinante funcional explicitamente, tá certo? Para o oscilador harmônico, e vamos escrever esse determinante funcional em termos do determinante associado com a solução de partícula livre. Tá? E finalizar, resolver o oscilador harmônico dessa maneira, tá certo? Que é uma outra maneira de fazer as coisas. Né? Mas, vamos dizer, nosso ponto de partida para a próxima aula é essa fórmula sobre determinantes funcionais, tá certo? A gente vai ver, vai analisar o problema de calcular o propagador para o oscilador harmônico, como se, a gente vai mapear esse problema como o problema de calcular o determinante de um certo operador, tá certo? E aí vamos calcular o determinante desse operador, explicitamente. Tá bom? Beleza, por hoje é só.